Boa tarde, pessoal. Vamos continuar o seminário de coisas legais depois de um hiato um pouco longo que foi por culpa do Hugo. Hoje a gente vai ter um pouquinho diferente, né, que a maioria de matemática hoje puxa um pouquinho mais para a computação. Quem vai apresentar é a Marta, que é aluna aqui de doutorado aqui do ICMC. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta, como ele falou, eu sou doutoranda em Ciências da Computação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a área de aprendizado de máquina, que seria como treinar o seu computador, né? Você treina, ensina o computador a fazer alguma tarefa específica. Então, o objetivo de aprendizado de máquina é fazer com que o computador entenda percepções humanas e lidem com tarefas mais humanas. No caso aqui, reconhecimento de fala é uma dessas tarefas, tem reconhecimento de escrita à mão, de objetos, detecção de fraudes em sistemas de créditos, detecção de doenças, veículos autônomos e muitas outras, ou qualquer coisa que você achar que daria para fazer. Aprendizado de máquina é uma área multidisciplinar, começando por inteligência artificial, né, que é na computação. Entra a estatística e matemática, porque a maioria das técnicas usam provas matemáticas e teorias estatísticas para conseguir desenvolver a convergência, o aprendizado em si. Teoria de informação e de controle, também para lidar com os dados e tudo mais. Neurologia e psicologia, tem muitas técnicas hoje, como redes neurais, que são baseadas, bioinspiradas em cérebros de macaco, de ratos e tudo mais. Filosofia, porque acham que talvez as máquinas dominem o mundo, coisas desse sentido, né? Entra também a tarefa específica, a medicina, a biologia, que você vai precisar de um especialista para lidar com os dados, para ver se realmente o computador está aprendendo e respondendo da maneira correta, né? Então, o que a gente precisa definir para aplicar uma técnica de aprendizado de máquina? Uma tarefa, uma medida de desempenho e a experiência de treinamento. Como que vamos definir, então? Eu quero que o computador aprenda a jogar xadrez comigo. Não tem ninguém para jogar comigo, então eu quero que o computador jogue comigo. Então, minha tarefa é jogar xadrez. Medida de desempenho. Quantas vezes ele ganhou, quantas vezes ele perdeu? Qual é a porcentagem que ele ganha ou perde conforme a gente joga? Experiência de treinamento. Jogar comigo, ou com qualquer outra pessoa, ou jogar contra ele mesmo. Ele vai treinar, aprendendo as jogadas, e às vezes ele chega a um profissional de xadrez e ganha do profissional de xadrez, ou também aprende com um profissional de xadrez. E essa vai ser minha experiência de treinamento. Então, o que as técnicas buscam? Induzir hipóteses. Dado um pequeno conjunto de informação, como que eu faço para ele generalizar essa informação e aplicar para o resto do mundo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui infinitas hipóteses. O que é minha hipótese aqui? No caso do jogo de xadrez, cada bolinha verde vai representar uma jogada. Então, eu tenho o tabuleiro com as peças dispersas ali no tabuleiro, e eu quero que o computador jogue a próxima jogada. Então, essas bolinhas verdes aqui é minha próxima jogada. Quais jogadas eu tenho nesse conjunto? Por exemplo, eu posso mover o peão, é uma bolinha aqui. Posso mover a rainha, é outra bolinha aqui. Posso mover a rainha de outro jeito, é outra bolinha aqui. Sabendo que o rei anda uma casa apenas. Tem uma bolinha aqui, por exemplo, que o jogo começou e o rei comeu o outro rei e acabou o jogo, eu ganhei. Isso é uma bolinha também. É uma hipótese. Não está dentro das regras do xadrez, não se pode fazer isso, mas ela está nesse conjunto de hipóteses. A técnica passa por ela na hora de pesquisar e para escolher a melhor jogada. Então, o que acontece? É necessário restringir esse espaço. No caso do jogo de xadrez, a minha restrição aqui vai ser siga as regras do jogo. Não faça trapaças, não manipule as peças, né? Então, essa restrição aqui é o que eles chamam de linguagem de representação ou bias de representação. Todas as técnicas que você for usar, ela vai ter uma restrição. Ela vai só percorrer soluções dentro de um espaço limitado. Por vários problemas. As hipóteses podem ser infinitas, soluções podem ser infinitas, a técnica não é boa o bastante, ou não tem o computador necessário para rodar a busca em todas as hipóteses. Então, existe realmente essa restrição nas técnicas, e dependendo do seu problema, você vai ter que escolher a técnica adequada com a restrição adequada para o seu problema. Também tem a direção das escolhas da hipótese. Qual hipótese
na jogada de xadrez eu vou preferir. Vou preferir mover o peão? É mais chance de ganhar? Vou preferir mover a rainha? Então, se o computador começou escolhendo essa jogada, após o treinamento, após jogar com alguém ou jogar contra ele mesmo, ele pode, dando a mesma posição das peças no tabuleiro, ele vai escolher uma outra jogada que possibilite maior chance de vencer. Então, essas escolhas, percorrendo esse espaço até encontrar a melhor jogada, é a direção, é o que eles chamam de busca de bias de busca, ou bias de preferência e bias de representação. Então, bias de representação é essa limitação do meu espaço. O bias de preferência, qual das duas jogadas eu vou escolher, e o bias de busca é como que eu vou percorrer esse espaço. Ficou meio por cima, assim, mas na técnica são coisas a ser definidas, na hora de você implementar uma técnica de aprendizado de máquina. Então, se não existe o bias indutivo, primeira coisa, eu não restringi o meu espaço, estou usando um espaço infinito. Como eu disse, pode ser impraticável, pode ser que eu nunca encontre uma solução. Ele pode sair das regras, pode encontrar uma solução que não seja pertinente para o meu problema. E outra coisa, se não existe esse bias indutivo, eu não aprendo. Eu vou ficar limitada àquele conjunto de dados. Então, se vier uma informação nova para mim, um tabuleiro novo que eu nunca tenha jogado antes com aquela distribuição de peças no tabuleiro, ele não vai saber fazer uma jogada. Pode travar ou ficar preso ali nas jogadas apenas que ele conhece. Então, no aprendizado de máquina, eu defino minhas categorias, que seria as soluções. Eu busco pela melhor solução, dadas as hipóteses que eu tenho, dado um conjunto de treinamento, né? Então, aqui eu tenho um conjunto de treinamento que vai me dizer se o João vai nadar, por exemplo. Isso foi o que já ocorreu. Então, no caso, quando o céu está ensolarado, temperatura ambiente quente, umidade normal e o vento forte, o João nadou naquele dia. Isso é o que o meu computador sabe. Então, aqui eu tenho os atributos e a resposta, a solução, que é o que eu dei de experiência de treinamento para a técnica de aprendizado de máquina. E eu quero, depois, avaliar um dado nunca visto e que ela responda sim ou não se João vai nadar. Então, quais são minhas possíveis hipóteses, dado que eu tenho todo o espaço infinito de hipóteses? Eu tenho a mais abrangente, não importa que atributo eu coloque lá, o computador responde. João vai nadar, sempre. Sempre ele vai responder. Eu tenho a mais específica, não importa também qual atributo que eu coloque lá, qualquer configuração dessas, ele vai dizer, João não nada, nunca vai nadar. E eu tenho uma hipótese qualquer aqui, para que João nade, por exemplo, ensolarado e quente. Então, quando o céu está ensolarado e a temperatura é quente, o João nada. E essa vai ser a hipótese escolhida pela técnica de máquina, uma delas, que independe dos outros atributos aqui. Outras hipóteses possíveis que ele pode escolher. Temperatura quente. Também bate com a base de dados. Sempre que a temperatura é quente, o João nada. Se caso contrário, ele não vai nadar. Também tem ensolarado e forte, que bate com que ele vai nadar, e o sol ensolarado. Isso mostra para a gente que existem várias possíveis soluções dado esse conjunto de treinamento. E, por exemplo, essa primeira hipótese e a última hipótese são hipóteses bem mais generalizadas. Ela só depende de um atributo. Enquanto a hipótese número 2 depende de 2 atributos, que restringe mais a minha resposta, foca um pouco mais na solução, né? Aqui eu vou falar um pouquinho da notação que eu vou usar. Então, D é o conjunto de treinamento, que é esse conjunto aqui. O X é uma instância, um conjunto de atributos, aqui no caso essa primeira. C é a função conceito a ser aprendida. É a hipótese, seria a solução perfeita para o problema, que resulta numa função binária 0, 1. É a função que eu quero chegar. Ela, normalmente, na maioria das tarefas que se trabalha com aprendizagem de máquina, ela é desconhecida. E o H aqui é a hipótese que o computador vai achar. O que eu quero que seja o mais próximo possível de C, que é a resposta ótima. Então, suponha que eu tenha essas hipóteses, que a minha técnica encontrou.
E essas instâncias aqui, que é o dado nunca visto. Eu passo a instância para a técnica, ela vai fazer uma combinação dessa instância com a hipótese que ela encontrou e vai dar uma resposta. Então, no caso aqui, o céu é nublado. Ah, mas João só nada quando o céu é ensolarado. Então, não. Ah, na segunda instância que eu passei para ele, o céu é ensolarado. Beleza, bateu com a primeira aqui. E a temperatura é quente, bateu com a primeira. Ah, então o João vai nadar nesse dia. Uma simples combinação, né? Agora, o teorema de Bayes. Eu vou falar um pouquinho sobre o classificador naive Bayes, que é um classificador um pouco mais, eu acredito, mais maleável de ser entendido, assim, né? Porque as técnicas de aprendizado de máquina são um pouquinho mais complexas na parte matemática mesmo. Tem todo um teorema, provas matemáticas, provas estatísticas para dizer convergência e tudo mais. Só que esse classificador de naive Bayes, ele baseia-se no teorema de Bayes, que utiliza o conceito de probabilidade condicional. Então, o objetivo aqui é, eu quero saber a probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu. Se os meus conjuntos forem disjuntos aqui, a probabilidade de A ocorrer é a própria probabilidade de A, porque ele não tem nenhuma união com a ocorrência do B. No caso, se eu tiver uma junção dos dois conjuntos aqui, então a probabilidade de A, dado que ocorreu B, é a intersecção, que é essa parte pintadinha aqui, dividido pela probabilidade de B que já ocorreu. Então, no nosso conjunto de treinamento aqui, que é a base que ele tem, se B, que é o que já ocorreu, umidade alta, qual é a possível resposta que ele pode nos dar, baseado na probabilidade condicional? Então, nós temos que ver aqui, qual é a probabilidade de João nadar, dado que a umidade é alta? Vai ser a intersecção dos dois, dividido pela probabilidade de alta. E qual é a probabilidade do não ocorrer, dado que a umidade é alta? Intersecção dos dois, dividido pela umidade alta. O que der a maior valor é o que tem mais chance de ocorrer, né? Então, nós temos aqui, qual é a probabilidade de alta? A probabilidade de alta tenho 7 instâncias nesse conjunto de dados, 5 delas é alta. Então, a probabilidade do alta é 5 sobre 7. Qual que é a probabilidade, a intersecção de tive a umidade alta e João nadou? Então, das 7, eu tenho 3 instâncias em que a umidade era alta e João nadou. Então, a probabilidade dessa intersecção é 3 sobre 7. Qual é a probabilidade do não com umidade alta? Das 7, eu tenho que 2 instâncias ocorreu umidade alta e João não nadou. Colocando na fórmula, então eu divido a probabilidade de intersecção com a probabilidade do que já ocorreu. Eu tenho aqui 60% de chance de João nadar e 40% de chance de João não nadar. Então, nesse caso, o João vai nadar. Quando a umidade é alta, o João nada. Então, aqui é o teorema de Bayes, dado o conjunto inteiro de treinamento e todas as possíveis hipóteses. Então, qual é a probabilidade dessa hipótese ocorrer, dado o meu conjunto de treinamento, né? E a que der a maior probabilidade, que é dada aqui pelo Argmax, é a minha hipótese ótima aqui, minha solução ótima. Então, aqui no V seriam as possíveis respostas, no caso a gente é binário, então só sim ou não, para João vai nadar. Então, eu tenho a probabilidade do sim ocorrer, dado um conjunto de atributos, dado uma instância que eu passei para ele, multiplicado pela probabilidade daquela classe, dividido pela probabilidade daquela instância já ter ocorrido, né? Como é possível, no meu conjunto de dados, eu não vou ter todas as possibilidades infinitas no meu conjunto de treinamento, então é possível que eu não tenha essa instância certinha do jeito que foi passado. Então, eles relaxam essa equação, e a probabilidade vai ser, na verdade, o produtório de cada atributo individual, dado que aquela classe ocorreu. E o valor máximo da probabilidade da classe multiplicado por esse produtório é a resolução do meu problema. Esse daqui, então, é o classificador naive Bayes. Ele é baseado nessas probabilidades condicionais, então você tem que ter realmente dados discretos para fazer a contagem. E
e convergir numa resposta, né? Porque o seu dado pode conter erros. Por exemplo, eu tenho uma instância ensolarado, quente, normal, forte. 2 repetidas com 2 respostas diferentes. Então, por isso que ele faz esse cálculo de probabilidade, mesmo que exista já a instância na base, né? Que você fala, vou passar uma instância que o Naive Bayes já conhece, ele vai me dar exatamente a resposta que ele tem lá. Não necessariamente, porque se você tiver um ruído, se tiver erros na base, então ele acaba calculando a probabilidade para tudo, né? Então, dado o nosso conjunto de base aqui, nosso conjunto de treinamento, eu tenho um exemplo que eu vou passar para ele, um exemplo nunca visto. Ensolarado, temperatura ambiente fria, umidade alta e o vento fraco. Eu tenho essas condições atuais, quero saber se o João vai nadar ou não, baseado no que já ocorreu no passado, que é o meu conjunto de treinamento. E aqui a fórmula. Então, eu quero a que dê maior probabilidade, para a classe VJ, que seria classe sim ou classe não, que o céu é ensolarado, dado a classe, temperatura fria, dado a classe, umidade alta, dado a classe, e o vento fraco, dado a classe. Então, qual é a probabilidade do sim na base? Das 7 instâncias, eu tenho 3, que é sim. Então, 3 sobre 7 é a probabilidade do sim. A probabilidade do não é 4 sobre 7, porque eu tenho 4 instâncias que ele não nadou. Céu ensolarado, dado que o sim ocorreu. Eu tenho 3 instâncias em que o sim ocorreu. E eu tenho 2 em que o céu foi ensolarado, 2/3. E eu vou fazendo isso para cada atributo individual que existe no meu conjunto de treinamento, o que pode ser muitos. No caso, por exemplo, de base de dados que relaciona com texto. Eu quero lidar com textos de jornais, eu quero saber qual é a probabilidade de sair, por exemplo, sobre a Dilma ou sobre o Eduardo Cunha, alguma coisa assim. Normalmente, quando se lida com texto, você faz contagem de palavras. E você tem muitas palavras no dicionário. Então, esses atributos acabam sendo todas as palavras possíveis no dicionário. O que é muita coisa. Então, e ele vai fazer isso para cada um, individual. Então, agora, para a temperatura fria, dado que o sim ocorreu, 1 fria, 3 ocorreram. E ele vai fazendo isso. Umidade alta, dado que o sim, tenho 3 instâncias sim, 3 que foram altas. E a probabilidade do vento fraco, dado que o sim ocorreu, 3 instâncias sim, vento fraco. Fazer isso agora para a próxima classe, a classe não. Então, eu tenho 4 instâncias em que a resposta era não, e uma que o céu era ensolarado. 4 instâncias, temperatura fria, 4 instâncias para a classe não e 3 que era temperatura fria. 4 não, 2 instâncias são altas, e 4 não, 2 fracas. E coloco na fórmula. Mais uma vez, a maioria das tarefas não são binárias, né? Existem muitas tarefas binárias, mas existem muitas tarefas que não são binárias. Vocês têm mais de uma classe para dar de resposta. Por exemplo, jogada de xadrez. Eu não tenho só 2 jogadas possíveis. Eu tenho um monte de jogadas possíveis. Então, ele vai fazer realmente o cálculo para todas, dado uma jogada, e como trabalhar com isso, né? Então, colocando na equação, multiplicando a probabilidade sim pelo produtório dos atributos, eu vou ter esse valor, e para a classe não, eu vou ter esse valor aqui. E aí eu normalizo pela soma, que é aquela divisão da probabilidade dos atributos. Faço essa normalização e eu tenho 54% de chance do João nadar, 46% de chance dele não nadar. Então, meu classificador na Naive Bayes vai responder, ele vai nadar, porque deu maior probabilidade, né? Lembrando que essa técnica de classificação na Naive Bayes é usada só para dados discretos. Para dados contínuos, existem outras técnicas de aprendizado de máquina que lidam com isso. Eu coloquei aqui alguns trabalhos, umas aplicações reais, assim, porque isso era só um exemplo de João vai nadar, né? Então, uma das que eu vi aqui em 2016, esse paper foi publicado, e a tarefa dele é robótica social. Como o robô se comporta? Eu quero que o robô aprenda o comportamento da pessoa para saber como lidar com essa pessoa. No caso, as classes seriam como cumprimentar essa pessoa. Então, tem reverência, chacoalhar as mãos, né, aperto de mão, um abraço, ou chacoalhar a cabeça, né, acenar com a cabeça, só acenar com a mão. E os atributos.
Aqui, por exemplo, o gênero, se é masculino ou feminino, a localização, se está num ambiente privado, num ambiente público, num ambiente de trabalho. A cultura, aqui no caso ele só trabalhou com duas, japonês e alemão, né? As culturas diferentes. Como lidar com essas pessoas. No final do artigo ele mostra, utilizando o classificador Naive Bayes, nesse artigo ele usa o classificador Naive Bayes, e o robô consegue aprender o comportamento do humano, na maioria dos casos, né? Ele mostra vários resultados que eles obtiveram, e também tem um certificado de ética para trabalhar com humanos e tudo mais, né? E o robô aprende o comportamento, no caso desse artigo. Nesse outro artigo aqui, que é 2015, também usa o classificador Naive Bayes, de autópsia verbal. Tem muitos países em que são muito pobres e é muito caro você mandar um médico para avaliar a causa da morte, porque as pessoas normalmente morrem em casa nesses países. E um parente próximo, um leigo, acaba falando, essa pessoa morreu disso, mas ele não tem conhecimento. E como é muito caro mandar um médico, eles decidiram fazer isso automático. Então, a tarefa aqui é autópsia verbal, quero que descubra a causa da morte, e eles comparam o classificador Naive Bayes com o classificador Open Source Tariff Method e esse Interval VA. Compara esses três classificadores. No final, ele faz uma votação das respostas dos classificadores para dar o resultado final da morte, né, da causa da morte. Mas, na maioria dos casos aqui, o classificador Naive Bayes apresentou melhores resultados. Outra técnica que usa o classificador de Naive Bayes, combinadas com outras técnicas, não é ela individual, né? Eles pegam o classificador Naive Bayes e combinam com outros métodos e outras técnicas de aprendizado de máquina. Foi para melhorar o tempo de processamento das pesquisas no Google. Então, aqui, ele usa 3 bases de dados, mas aqui eu só coloquei a busca de games. Então, quando você está buscando sobre jogos ou sobre softwares, companhias relacionadas a games, jogos para as crianças e tudo mais, em todos os casos, utilizando esse novo método que usa o classificador de Naive Bayes, teve uma melhora no tempo de processamento aqui. O vermelhinho é a técnica com Naive Bayes e o azul a técnica que é usada atualmente pelo Google. Esse artigo também é de 2016, aqui embaixo. Por fim, tem esse artigo também, 2016, foi lançado mês passado, esse daqui, e logo, logo vai estar no ar, que é da Google, do tradutor. Eles estão melhorando o tradutor da Google. E essa técnica aqui é que é usada atualmente. Essa é a técnica proposta no artigo que usa redes neurais. Não usa classificador de Naive Bayes. No entanto, eu trouxe esse artigo aqui justamente por ser bem recente, está relacionado com o nosso dia a dia, né? E no treinamento, na parte matemática, que tem uma base inteira matemática para treinar essas redes neurais e tudo mais, eles usam o teorema de Bayes. Tem uma probabilidade ali que eles calculam, probabilidade condicional. E aqui a resposta dada por um humano. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Eles fizeram a tradução usando a técnica atual, a técnica nova e humanos traduzindo. E depois pegaram outros humanos para avaliar essas traduções, o que deu esses resultados aqui. E aqui é a melhora significativa que teve essa rede perto da outra, né? Da outra técnica. Pode-se notar, então, que aqui de inglês para espanhol teve uma melhora significativa. Eu até acho que essa daqui vai entrar no ar mais rápido, que eles estão fazendo treinamento, demora uns meses para treinar. Então, uma delas eu acho que vai lançar agora, daqui a alguns dias, acho que saiu até no Tecmundo uma reportagem. As outras eles ainda estão treinando para lançar esse novo Google Tradutor melhorado. Então, por fim, aprendizado de máquina lida com algumas questões gerais. Quando você vai criar uma técnica ou usar uma técnica, você precisa ter em mente que o espaço possível de soluções é infinito, o espaço de hipóteses pode ser infinito também, então você realmente tem que restringir, tem que entender como ele vai percorrer esse espaço, quais as soluções ele vai encontrar, quais soluções ele vai preferir. O conjunto de treinamento pode não estar balanceado. No caso do João, eu posso ter mais instâncias sim do que não. Nesse caso, ele vai ter uma tendência a responder sim, porque o dado não está balanceado em minha base de dados.
Então, isso também é uma preocupação na hora de trabalhar com aprendizado de máquina. Outra preocupação é que eu posso não ter elemento suficiente. Posso ter 2 ou 3 elementos de cada classe e não representar o meu conjunto na vida real. Ele não vai conseguir lidar com a vida real com pouca informação de treinamento. E o meu conjunto de treinamento pode ter erros. Como eu disse, pode ter 2 instâncias iguais, um dizendo que o João nadou e o outro dizendo que o João não nadou. É possível, né? Ele pode ter ficado doente naquele dia e não ter nadado. E no outro ele nadou. E aí como que meu aprendizado de máquina vai lidar com isso? Ruídos de sensor. Às vezes o sensor dá um ruído ali, vai ficar nos dados. A técnica tem que aprender a lidar com isso também. Então é outra informação importante que tem que ser analisada na hora de aplicar ou usar essas técnicas. Então, por fim, a aprendizado de máquina busca entender essas percepções humanas, tentar fazer essas tarefas humanas que normalmente não é feita pelo computador, como eu disse, reconhecimento de fala, reconhecimento de mão escrita, detecção de doenças e tudo mais. Então, ela tem um conjunto de treinamento, que é a informação que ela já conhece, uma experiência dela, e ela vai aplicar uma função de aptidão ou de custo, né? Algumas técnicas, por exemplo, não têm a base de treinamento. Não passei nenhuma experiência para ela. Como ela vai lidar com isso? No caso, algoritmos genéticos, inteligência de chames, eles têm uma função que diz, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é ruim. Eles não têm uma base de treinamento, como no caso do classificador Naive Bayes. Já em redes neurais e aprendizados baseados em instâncias, eles têm realmente um conjunto de treinamento, um conjunto de experiências que eu passo para a técnica. É isso, pessoal. Muito obrigada.